Olá, meu nome é Maria Alice, eu sou professora de filosofia, doutora em ética e filosofia política. Hoje no canal eu quero falar sobre ecofeminismo, mas sobre um ecofeminismo trans-inclusivo. Esse é um tema que me importa há muito tempo e que eu tenho pensado como trabalhar ele nas redes. Eu fiz uma live no meu Instagram há algum tempo, vou deixar o link aqui embaixo, falando sobre a necessidade de pensar um feminismo que inclui pessoas, incluir dentro dos nossos contextos. E aí falei todo de uma teoria importante para pensar o feminismo a partir desses conceitos, né? Conceitos que rompem a noção de gênero como necessariamente como binário ou gênero associado a um corpo biológico específico. Então vou deixar o link aqui embaixo, vou deixar o link também de uma live que eu fiz lá no Instagram também, com a Gi Cambrone, que é advogada, professora do direito e militante de direitos humanos, falando um pouco sobre a realidade, né, de vulnerabilidade tão grande que se encontra pessoas trans. E o quanto a gente precisa, então, ajustar a nossa teoria para dar conta, né, de proteger os direitos de pessoas que estão agora sem assistência. Dado então, né, esse recado, convidado vocês para assistir, né, dessas aulas e essa entrevista, né, esse papo, por exemplo, com a Gi lá no meu Instagram, eu quero falar agora aqui um pouquinho no YouTube sobre ecofeminismo, né? Então lá eu falei de uma maneira geral do feminismo, mas eu me entendo como ecofeminista. O que isso significa? E aqui eu vou referenciar Karen Warren, Alicia Puleu, Daniela Rosendo, Tânia Kunen e os Zirbel, né? São, por exemplo, filósofas que trabalham esse tema, que entendem o ecofeminismo tal como eu entendo também. Alicia Puleu, na minha tese eu tenho uma parte, né, do capítulo 3, na minha tese, no meu livro, que eu explico o ecofeminismo a partir dela. E eu gosto muito da maneira como a Alice apresenta, que é o seguinte: a mesma raiz de dominação, né, de produção que os homens têm sobre a natureza, então esse dominar a natureza, né, essa técnica que foi desenvolvida, né, para dominar a natureza, ela criou então um mecanismo hierárquico de dominação e de violência que passa para outras relações. Então, os homens não só dominaram no campo da produção a natureza, como também fizeram isso com as mulheres. E por isso que a gente fala de ecofeminismo, né? Por isso que essa raiz eco e o feminismo, porque dentro de uma bandeira feminista que a gente percebe, então, essa relação da raiz de opressão. Mas a gente não para por aí. Por quê? Porque quando a gente percebe que ao dominar a natureza. Os homens, então, né, demonstram uma raiz, uma violência, uma opressão, né, de dominação, que é uma dominação hierárquica, dualista, né, homem-natureza, né, e aí a gente percebe que isso passa também por outras relações. E essa relação não passa somente pela dominação de gêneros, né? Essa relação também passa por outras relações, outros relacionamentos que partem dessa lógica hierárquica, né? De um ismo de dominação dualista, como por exemplo de homens, né? Humanos com outras espécies, né? De raças, de classe, né? Então a gente precisa entender que essa mesma raiz ecofeminista, ela não dá suporte só para entender a relação homem-natureza e entre os gêneros, mas, né, a partir de Alicia Puleu e Karen Warren, essa raiz de dominação, ela é desde sempre mostrada para falar dessa hierarquia e essa dominação dualista, né, que propaga a violência, colocando sempre um como superior e outro como inferior. Então a gente precisa sempre estar atento, né, aos tipos de violências, né, os tipos de relacionamentos que são dados nos nossos contextos singulares, porque o ecofeminismo ele é pensado dentro de uma teoria como a ética do cuidado, por exemplo, né, o tipo de ecofeminismo que essas filósofas que eu citei para vocês e eu trabalhamos estar junto de uma ética do cuidado, ou seja, uma ética que não é universal, que não é atemporal, mas ela é particular, ela é a partir de um contexto social e histórico.
E aí a gente precisa pensar qual é o contexto social e histórico, quais são as relações, né, de vulnerabilidades que precisam ser atendidas neste momento e que a gente precisa acolher. E aí agora eu quero falar pra vocês sobre Paola Amaral. Porque Paola Amaral precisa fazer parte do nosso ecofeminismo. Paola Amaral é uma mulher trans e negra de Teresina, que sexta-feira passada, dia 19 de julho, ela foi amarrada pelos braços e pelas pernas, colocada no porta-mala de um carro e violentada, espancada, apaulada. Essa situação, inclusive, foi assistida por guardas municipais que nada fizeram, enfim, depois de um tempo que Paola foi acolhida, mas passou-se uma semana e além da invisibilização social sobre esse caso, né, porque não foi muito notificado e publicizado, ainda há uma impunidade sobre a responsabilização das pessoas que fizeram, né, essa violência contra Paola. E essa violência contra Paola não é um caso singular, né? Mulheres trans, homens trans, pessoas trans têm uma expectativa de vida muito baixa no Brasil. São de apenas 35 anos. Enquanto homens e mulheres cis que se identificam com seu sexo biológico, seu gênero e seu sexo, né, tem aí uma paridade, elas têm expectativas de vida de 65 anos. Então, quer dizer, existe uma relação de violência estrutural, né, mas que precisa ser trabalhada, né? É estrutural, significa que é muito maior do que as nossas relações individuais, né? Mas precisa ser trabalhada por nós neste momento contextual e histórico em que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. O ecofeminismo, ele desde, né, a maneira como eu apresentei para vocês, desde que eu entendo o ecofeminismo a partir dessas filósofas como Karen Warren, Alicia Puleu, é demonstrar essa hierarquia, é demonstrar esse ismo de dominação sobre uma relação. E existe uma relação aqui que está sendo muito vulnerável e que está precisando de acolhimento e que é das pessoas trans. Então o nosso ecofeminismo precisa incluir Paola, porque Paola está numa situação contextual de vulnerabilidade por conta, né, do seu corpo, por conta da sua raça, por conta da sua situação social também. Então a gente precisa perceber todas essas singularidades e essas violências que passam, né, pela nossa estrutura, mas também pelas relações individuais. E a gente não pode aceitar, normalizar, invisibilizar coisas desse tipo. Então, o meu ecofeminismo é para Paola. O meu ecofeminismo precisa incluir, né, pessoas trans e eliminar todas as violências hierárquicas de dominação. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar com alguém e também apertar o sininho das notificações para que você assista outros conteúdos que eu faço por aqui. Um abraço e até a próxima.